Vamos lá. Bom, turma, então, assim, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês param, tá certo? Perguntam. Eu não consigo visualizar o chat e eu não consigo visualizar vocês. Então, o ideal é que você pare e me pergunte, tá bom? Porque, ou peça para um colega perguntar, ou quem tiver com dificuldade do áudio, peça para um colega pedir para eu parar, para eu poder visualizar o que você está me perguntando no chat, tá bom? Porque, infelizmente, eu não consigo visualizar, eu só consigo visualizar a tela do meu computador que vocês estão vendo agora. Então, vocês estão conseguindo visualizar a tela do computador normalmente? Responde para mim. Tá sim, professor. Tá normal? Ok, beleza. Então, qualquer coisa me para e a gente se fala, tá bom? Então, vê. Então, nós ficamos responsáveis, né? A partir de agora, a gente vai ter mais contato, né? Nessa disciplina de ADM. Com muitos de vocês, eu já tive contato na prótese, nos estágios, né? No estágio 4, né, turma? Foi 4, não foi? 4? Acho que foi 4. E aí a gente, vocês estão aí nesse finalzinho, né? Finalizando, alguns de vocês estão aí finalizando, né? As etapas necessárias, né? Para chegar até a formatura. E essa disciplina de ADM, eu acho em particular uma disciplina extremamente necessária, sabe? Nesse momento que vocês estão, momentos de decisões, momentos de adquirir informações a respeito de como acontece, como ocorre, né, depois que a gente sai da faculdade, as dificuldades, os sabores e dissabores que a gente enfrenta nesse caminho que vocês vão começar a trilhar. Na verdade, vocês já começaram a trilhar no primeiro dia que vocês colocaram o pé dentro da universidade. Aí vocês já abriram a primeira porta da vida profissional de vocês. Só que a nossa vida profissional, ela também é regida por algumas obrigações e responsabilidades, né? Não basta eu ser formado, não basta eu ter a minha, vamos dizer assim, qualificação, a minha graduação, não basta isso, né? Ela vem, mas ela traz consigo também algumas responsabilidades, tanto como cidadão comum, né? Cidadão brasileiro, como profissional que ingressa no mercado de trabalho, tá? Então, a gente sabe que a odontologia legal, vocês já viram a odontologia legal muito bem com o professor Romildo, né? Então, assim, vocês sabem que a odontologia legal é a parte da odontologia que cuida das legislações, cuida também da questão trabalhista, né, dos nossos direitos e deveres trabalhistas, assim também como cuida dessa questão judicial em termos de perícia, em termos de identificação, né, que aí a gente já toma aí para uma odontologia mais forense, né. Então, a gente pode dizer que a odontologia legal, que é a disciplina onde a gente está inserido a parte da responsabilidade civil do cirurgião dentista, a gente pode dividi-la em duas categorias, assim, de forma muito didática, né, de uma forma muito acadêmica, vamos dizer assim. Uma odontologia legal geral e uma odontologia legal especial. Na geral, a gente vai estudar direitos, deveres, a parte, vamos dizer assim, civil, né, da odontologia legal. E na parte especial, a gente já vai para uma odontologia mais forense, né, onde a gente vai estudar, vai investigar, né, dentro de uma linha de investigação policial ou de reconhecimento de cadáver, alguns indícios, né, naquela estrutura, né, óssea, dentária, que seja, para desvendar, né, vamos dizer assim, as peças-chave daquela linha de investigação, tá? A gente contribui também com essa área. Então, a Constituição, né, a Constituição da República Federativa, ela estabeleceu no artigo 5, né, o exercício da nossa profissão,
né? Então, o decreto, ele é o decreto número 20.931, da lei 1.314. Eu também, assim como vocês, detesto lei, né? Detesto ter que decorar, ter que não sei o quê, mas a gente não precisa de nada disso, tá? Não precisa decorar a lei, nada disso. Mas a gente sabe que para alguma coisa funcionar, né, principalmente no nosso país, a gente precisa estar isso dentro de uma lei. Então, dentro da Constituição, nós somos regulamentados através dessa lei, a Lei 5.081, tá? É lá onde nosso diploma ele é reconhecido como cirurgião dentista, onde nós somos reconhecidos como cirurgiões dentistas, tá? Ela aconteceu, né, em 1966, né, essa lei foi promulgada, e depois ela foi revogada uma anterior a ela, e ela foi promulgada, né, para regular o exercício legal da odontologia no nosso país, tá? Então, vocês vejam que não é nada tão velho, né, 1966, não é um tempo tão velho, tá? E aí, quais são as competências que nós, como cirurgiões dentistas, nós temos? Nós temos algumas competências, né? Então, praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrente do conhecimento adquirido durante a sua graduação. Prescrever e aplicar medicamentos, atestar, periciar, anestesiar, analgesiar e até fazer hipnose, né? Então, assim, essas são as principais, né? Nós temos outras competências, mas vamos dizer que essas sejam as principais. E dentre essas, eu chamo a atenção para o atestado odontológico. Eu não sei se é do conhecimento de vocês que nós somos, fora a área médica, nós somos os únicos profissionais que podemos atestar no sentido de justificação de falta de emprego. Sabem disso ou não? Hein? Não, sabia não. É. O que nós recebemos dos outros profissionais é uma declaração de comparecimento, você compareceu. Mas de ausência do emprego, você precisa se afastar, né? Nós junto com a área médica, somos únicos que podemos atestar estado de morbidade, tá? Então, isso foi a nossa lei, essa lei 5.814, ela foi alterada, né, por essa lei 6.215, passando a vigorar a seguinte redação: compete ao cirurgião dentista atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de falta de emprego. Então, isso assim, eu considero isso algo muito sério, assim como vocês também o devem considerar, né? Porque no momento que eu atesto algo não verdadeiro, né, eu estou atestando uma mentira. Então, a responsabilidade de estar atestando, né, de estar escrevendo, de estar assinando ali o que eu escrevi, tornando aquilo verdadeiro, é minha, né? Então, assim, não é difícil a gente se deparar com atestados falsos, né? Não é difícil, tá? Principalmente quando a gente mora numa cidade muito pequena, como é o nosso caso, né? Nós moramos em cidades pequenas. Juazeiro é uma cidade de grande porte, mas ainda é uma cidade pequena, não é uma capital, né? Então todo mundo conhece todo mundo, e às vezes naquela base da amizade, me dá um atestado para eu não ir segunda-feira para o trabalho, né? Então, assim, um atestado, ele é um documento, e a responsabilidade sobre aquele documento é sua, tá? Dá um exemplo de, mas isso não acontece não, professora. Mulher, isso não acontece não. Não acontece. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês me conhecem, eu gosto de dar exemplo quando é comigo, não é? Eu não gosto de dar exemplo dos outros, eu gosto de dar exemplo do meu, do que eu faço ou do que eu não faço, né? Então, eu trabalhava numa empresa, né, que uma empresa, e essa empresa presta serviço para eles, né? E aí ela faz uma seleção de pessoas para trabalho. E a unidade que eu trabalhava, o Céu Regional, ela foi autuada pela Justiça a comparecer, né, num tribunal para comprovar um atestado odontológico. Por quê? Porque esse funcionário, ele trabalhava
pelo expediente da manhã, e ele marcava suas consultas toda segunda-feira de manhã. E aí, toda segunda-feira, ele pedia um atestado. O colega, inadvertidamente, dava um atestado de afastamento das suas atividades. O que era que ocorria? Na segunda-feira, ele não ia trabalhar. E a empresa achou estranho. E aí, de tantos atestados, isso gerou, entre ele e a empresa, uma questão trabalhista. E aí, em virtude desse número de atestados em demasia, o CEL foi chamado para prestar esclarecimento. Então, vê como acontece, né? Acontece. O pior é que o colega não tinha sido, assim, cuidadoso, ao ponto de deixar uma cópia do seu documento no prontuário do paciente. Isso gerou um transtorno enorme. Vocês não têm noção do transtorno. Então, por isso que a gente precisa, turma, ter muito cuidado com esse documento. É um documento sério, é um documento no qual quem assina a responsabilidade sou eu. Por isso que é importante a gente colocar a data, é importante a gente colocar... Por que é importante a gente colocar a hora? Alguém sabe me dizer? Eu atendi fulano de 10 às 11 horas do dia tal, tal, tal. Por quê? Alguém sabe me dizer? Hein? Se acontecer, por exemplo, algum crime algum dia e essa pessoa estiver envolvida e você, por exemplo, disse que atendeu ela de manhã, mas não disse o horário, ela pode até usar que estava no consultório como um álibi, sendo que ela poderia estar fazendo outra coisa. Isso eu estou falando uma situação mais séria, né? Mas pode acontecer para outras coisas mais simples. Exatamente, exatamente, é por isso mesmo. Então, por isso que é algo muito sério, né? A gente precisa estar documentado e muito bem documentado. E hoje, gente, com o acesso relâmpago à informação, como nós temos, basta você digitar ali no Google qualquer coisa que você tem acesso à informação, isso ficou ainda cada vez mais sério, tá certo? Então, preste atenção aí no serviço. Vocês sabem que existe uma diferença entre o atestado de comparecimento e o atestado de faltas ao emprego, né? E de justificativa trabalhista. Então, existe uma diferença muito grande. Eu, inclusive, gosto de chamar assim, declaração de comparecimento e atestado de ausência de trabalho, né? Que você vai precisar de estado de morbidade. Então, é muito importante a gente ser documentado e muito importante que a gente tenha uma cópia, tá? Uma cópia. É a nossa prova, é como a gente pode se defender de qualquer outro, vamos dizer assim, de algo que possa ocorrer com esse documento que a gente está emitindo, tá? A gente, infelizmente, a gente tem que pensar assim, no mundo de hoje a gente não pode confiar na pessoa que está à nossa frente, né? A gente não conhece ninguém, na verdade, tá? Então, a gente sabe que a gente tem que estar, para a gente poder exercer a nossa profissão legalmente, né? A gente tem que estar habilitado profissionalmente, habilitado legalmente, né? Porque é a partir daí que eu tenho, né? Vamos dizer assim, a responsabilidade sobre os atos que eu vou cometer, tá? Então, vamos dizer assim, toda pessoa que se submete a realizar um atendimento de uma forma ilícita, né? Ela tem algumas consequências, que ela pode sofrer, né? E isso está dentro da lei, está fundamentado dentro do direito, está dentro, vamos dizer assim, da Constituição, tá? Então, para eu ter a habilidade profissional, eu primeiro preciso ter o meu diploma de graduação. Vale, meu Jesus amado, então quer dizer que eu só vou poder ter meu diploma, exercer minha profissão legalmente quando eu tiver o meu diploma de graduação. Não, o diploma, ele não sai eminentemente após você colar grau, não é assim, né? A faculdade, ela vai emitir para você uma declaração de que você colou grau. Essa declaração, momentaneamente, ela representa o seu diploma, tá? Então,
Porque o diploma, ele tem todo um trâmite a ser seguido. Não é só a faculdade expedir. A faculdade expede, mas ele ainda vai até o MEC, do MEC ele ainda vai para o CFO para voltar para a sua faculdade de origem. Então, ele tem um trâmite a seguir, tá? Para alunos estrangeiros, escolas estrangeiras, né? O diploma precisa ser revalidado. Por exemplo, um aluno que terminou aí sua graduação, vamos dizer, sei lá, Cuba, sei lá, Bolívia, sei lá, onde for, tá? Então, o diploma dele precisa ser revalidado, né? Então, ele precisa ter uma residência fixa no Brasil, né? Ou ele ser um brasileiro nato ou naturalizado, formado numa instituição estrangeira. Essas duas condições aí, ou eu ser um estrangeiro e venho morar no Brasil, meu diploma precisa ser revalidado perante a instituição reguladora, que é o CFO, CFO, regional e federal, né? E se eu for um brasileiro nato ou naturalizado brasileiro, eu tenha sido formado noutra instituição, numa instituição fora do país, tá? O diploma precisa ser revalidado. O que é que a gente precisa ter cuidado? E aí esse cuidado precisa ser tomado antes de entrar na faculdade, na verdade, né? Que são naquelas escolas ou faculdades que não são reconhecidas. Porque lembra que eu falei que o diploma ele tem um trâmite a ser seguido. No final do curso, o seu diploma vai para o MEC, para o MEC checar se aquela instituição ela está dentro dos padrões que é exigido, né? Pelo Ministério da Educação. Então, existem algumas faculdades no Brasil, né, nosso paizinho, que é um paizinho que ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, e o negócio tá para todo mundo, é uma confusão geral. Então, algumas faculdades conseguem funcionar sem ser reconhecida pelo MEC, tá? Sem ter seu reconhecimento. Então, precisa ter, né, essa atenção, principalmente nesses cursos que promovem, né, e que disseminam, assim, uma facilidade muito grande em cumprir, né, então precisa ter esse cuidado, tá? Porque senão você não vai conseguir ter o seu diploma no final do seu curso, tá? Então, o primeiro registro do diploma é lá, no Ministério da Educação, tá? É realizado pela própria instituição, a própria faculdade, ela tem a obrigação de emitir o seu diploma e enviar para o MEC. Lá o MEC faz a avaliação dele, realiza a avaliação da instituição e depois encaminha para o conselho, o seu conselho de origem, que é o CFO e o CRO, tá? Então, quando a gente recebe essa declaração, né, de colação de grau, a gente já pode dar entrada no nosso conselho, né? Nossa carteirinha sonhada, carteirinha do Vem CRO, né? Assim? Então, vocês viram muito bem isso lá na odontologia legal. Eu não vou estar aqui emitindo essa informação novamente para vocês fazendo esse repeteco, não. Mas eu vou apenas lembrá-los, tá? Porque agora é a hora que vocês precisam mais dessa informação, acredito eu, né? Então, primeira coisa que você vai adquirir é uma carteirinha, né, uma inscrição no conselho de forma provisória, tá? Então, para que você não precise esperar que o seu diploma chegue, já que tem todo esse trâmite a ser seguido, né, você solicita uma carteira provisória, uma inscrição provisória, né? Vamos dizer assim, vamos dizer carteira, vamos dizer inscrição provisória, tá? E aí você pode exercer a sua profissão de forma legal, apresentando a sua inscrição provisória por um prazo de 2 anos. De 2 anos. Agora, esses 2 anos, ele é contado a partir da data da sua colação de grau. Tá certo? Acredito que vocês já sabiam isso, não já, turma? Hein? Diga aí para mim. Vixe, vocês não são caladas assim, não. Embora. Hein, menino? Cadê? Acorda, Breno. Cadê a Emanomia? Acorda. O Cacá, tenho certeza que vocês participavam. Bora. Vocês já viram isso direitinho, não foi?
Já sim, Ixi, eu vou professor. começar a fazer. Eu estou começando a fazer a chamada de novo. Oxente. Então, bora Professora, lá. não Oi. tá a minha senhora a mim. Aí eu tô assistindo o pessoal da aula, que elas estão aqui em casa. Só que eu não tô conseguindo entrar, porque ela Tô. tá dando erro. Então, vocês precisam entrar em contato com o DTI, foi o que eu falei, porque alguma coisa na senha de vocês ou vocês estão digitando errado, tá? Então, Bom, bora lá, ó. obrigada. Então, outra inscrição, que depois, né, que você fez lá a sua inscrição provisória, né? Passou-se os 2 anos da data da sua colação, aí você é obrigado a dar entrada na sua inscrição principal, né? Então, assim, qualquer parte do território nacional que você for, por exemplo, eu trabalho aqui em Juazeiro, né? Eu trabalho aqui em Juazeiro e eu vou trabalhar. Só tem alguém com o microfone ligado, fica fazendo um ecozinho na gravação. Depois vocês não conseguem ouvir direito. Veja aí quem é, por favor. Desliga o microfone. Então, vê, ó, a inscrição principal é a sua inscrição que você vai ficar com ela, né, para o resto da sua vida, né? É onde você vai receber realmente uma carteira, com toda a sua identificação, é nessa carteira que vão ser registradas as suas especialidades, se assim você solicitar, tá? Então, assim, qual é a peculiaridade dessa inscrição, da inscrição principal? É que, vamos lá, eu trabalho em Juazeiro e vou precisar fazer atendimento, sei lá, Salgueiro. Vou precisar ir para Salgueiro, vou precisar ficar atendendo em Salgueiro. Então, por um período de, no máximo, 90 dias, vamos contar aí 3 meses, né? 90 dias consecutivos, sem tirar feriados e finais de semana, eu posso fazer isso legalmente, tá? Agora, a partir de 90 dias, eu já estou ilegal no território de Salgueiro, tá? Então, para isso, eu precisaria ter outra inscrição no Conselho Regional do Pernambuco. Então, eu teria que ter um CRO ligado ao Conselho do Pernambuco, se eu tivesse que fazer esse atendimento contínuo, né? Vou ficar atendendo lá. E preciso ter uma inscrição no Conselho, uma inscrição principal no Conselho do Ceará, tá? Então, Professor, oi, no caso, os números desses CROs também vão ser diferentes, né? eu Para acredito o que sim, Ceará e para outro estado, por exemplo. acredito que sim, com certeza. São duas inscrições diferentes. São duas inscrições diferentes, são 2 carimbos diferentes, tudo é diferente, tá? No caso da mudança de sede da principal atividade exercida para outro estado, aí é assim, o que é isso? Eu vou me mudar. Eu sou inscrita aqui em Juazeiro e agora eu vou me mudar. Eu vou morar no Piauí. Então, para isso, eu preciso solicitar a minha transferência de inscrição. Não precisa eu ficar pagando um ano no Ceará e um ano no Piauí. Eu só solicito a transferência de inscrição do CRO do Ceará para o CRO do Piauí. Tá certo? Tá? Então, para isso, eu vou ter que devolver a minha carteira, né, do Ceará, e com certeza eu vou adquirir uma carteira lá no meu destino, tá certo? Então, são essas observações e cuidados que a gente precisa fazer. Por quê? Porque a gente mora numa região que é muito próximo, por exemplo, é próximo ao Pernambuco, é próximo ao Piauí. Não é difícil a gente sair daqui para ir atender fora, né? Para ir fazer alguma atividade fora daqui. Então, num período de 90 dias consecutivos, eu estou exercendo a minha lícita, legal. A partir daí, se eu continuar realizando sem solicitar uma inscrição no local onde eu vou atender, eu estou de forma ilegal, tá? Eu estou atuando de forma ilegal.
tá certo? E caso você vá se mudar, você já tem a sua inscrição principal, e você precise fazer uma mudança, né? Eu vou me mudar de domicílio, né, para outro estado, né? Eu preciso solicitar a transferência, eu não preciso cancelar o meu CRO. Eu solicito apenas a transferência para o destino que eu terei, tá bom? Tranquilo, turma? Sempre que eu marquei para ficar mais facinho para vocês entenderem. E aí, ó, outro tipo de inscrição, que é a inscrição secundária, né? Aqui é no caso, se o cirurgião dentista ele exerce sua atividade profissional de outro conselho regional em outro estado, além do território a que se acha vinculado pela inscrição principal ou provisória. É o que eu estava explicando para vocês. Se eu tiver necessidade de atender em outro estado, né, fora desse prazo de 90 dias corrido, eu preciso ter uma inscrição secundária. Eu tenho a minha principal no estado onde eu tirei meu primeiro CRO, né, minha primeira inscrição, e uma secundária naquele estado ao qual eu preciso fazer um atendimento, e esse atendimento ele vai perdurar aí por um tempo maior do que 90 dias corridos, tá certo? Ela é chamada de inscrição secundária. É só essa a diferença básica. Deve ser realizada, sim, claro, tem que ser a inscrição secundária, ela precisa ser realizada no estado, né, chamado jurisprudência, né, na jurisprudência, aonde você vai pretender atuar como um CRO secundário, né. E a temporária, né, eu também tenho uma inscrição que ela é chamada de temporária, são para estrangeiros que possuem um visto de permanência no país, desde que não exista para ele uma restrição ao desempenho da sua função. A inscrição será cancelada na mesma data em que expirar o visto de permanência no país. Então, a gente tem alguns estrangeiros, muitas vezes, que vêm fazer residência, né? Por exemplo, eu tive uma colega de mestrado, que era paraguaia, né? Então, para essas pessoas, no caso da minha colega, o meu curso não era prático, não tinha atendimento, né? Ela não teve que fazer isso, mas no caso de um estrangeiro que vem morar no país por um período X e ele vai atuar, né, profissionalmente, seja numa universidade, seja num hospital ou num próprio consultório, ele vai precisar de uma inscrição chamada inscrição temporária. Essa inscrição ela tem uma validade até o tempo de validade que o seu visto, né, no país permaneça, tá? E tem as inscrições remidas, né? Essas inscrições remidas são concedidas a cirurgiões dentistas que completaram 70 anos de idade e que nunca sofreram uma penalidade por uma infração ética, tá? Então, aos 70 anos de idade, a gente recebe a dispensão, a gente é dispensado do recolhimento da nossa anuidade. Então, a gente tem que chegar até os 70 para deixar de pagar o CRO, turma. Eu tenho o meu pai, né? O meu pai, ele tem uma inscrição remida, tá? O meu pai, ele atuou na odontologia por 50 anos. Ele tem 50... Hoje ele tem 55 anos de formado. Logicamente, ele não atua mais, né? Obviamente, ele não atua mais, atuou muito tempo, mas quando eu cheguei aqui, eu não o peguei assim em franca atividade, né? Ele já trabalhava só em hospital, já não tinha mais consultório, porque os empregos já foi se aposentando, tá? Então, meu pai, ele tem uma inscrição remida, e eu acho que hoje ele eu não sei eu não posso dizer que ele é o único, mas que eu conheça, ele é o único ainda vivo com a inscrição remida. Devem ter outros, né? Mas que a gente conheça, assim, eu, o doutor Romildo conheço, a gente não tem esse conhecimento. Tá? Então, a gente tem que chegar lá nos 70. E aí, ó, outro tipo são as transferências. Como eu falei, né? É a mudança
de modo permanente da sua sede principal, né? Eu vou precisar me mudar de domicílio, então eu tenho uma inscrição que pode ser uma inscrição de transferência. Eu sou transferida de um conselho para o outro. Mas para isso a gente precisa solicitar, né? A gente precisa ir ao conselho e fazer a solicitação dessa transferência. Tá bom? Então são essas. Oi? Como é que funciona para solicitar a carteira, a primeira, né? Que no caso, para a gente, Calma, quanto vai ser a provisória. Né? calma, Aí, quando a cocada. gente... Oi? Calma. Vamos lá. Chega, Você vai espera falar um disso. pouquinho. Aguarda aí. Tá bom? Aguarda aí que eu vou já dar o trâmite todinho de como é que vai ser a babado. Tá certo? Não preocupe não que eu botei isso de propósito, porque eu sei que é o que vocês têm mais curiosidade. Não é não? Diga aí pra mim. É sim. É sim. Oi. O Chega CRO tá mais perto, né? Então, vê só. E a gente pode ter a necessidade de ter uma suspensão do nosso conselho ou cancelamento da nossa inscrição, né? Então, quais são as condições que a gente pode ter uma suspensão temporária? Um afastamento do exercício das suas atividades profissionais, né? Seja por uma doença, né, que lhe incapacite, tá? Ou por você ocupar um cargo eletivo, né? Um cargo que você precisa ser candidato, né? Um candidato, uma candidata, tá? Então, assim, mas isso precisa ser informado ao CRO, ele não vai adivinhar, né, que você está doente, né, ele vai adivinhar que você vai se candidatar. Ele pode até viver como candidato, mas ele não tem a obrigação de suspender temporariamente a sua inscrição, tá? Então, para que eu tenha essa suspensão por a minha vontade, não porque eu cometi algum delito, né, eu vou precisar informar, né, e comprovar ao CRO essa necessidade dessa suspensão temporária, tá? Obviamente, a suspensão temporária também me exime de não precisar pagar aquela anuidade daquele ano, né? Se você não já tiver pago, né? Porque é no início do aninho, no janeirinho, chega igual o IPVA, tá? O cancelamento da inscrição. O cancelamento da inscrição, eu posso cancelar a minha inscrição? Pode, pode sim, senhor. Você pode cancelar se você quiser mudar de categoria, se você quiser encerrar sua atividade profissional, você não deseja mais ser dentista, tá? Ou se você for transferir, né, para outro conselho, automaticamente o CRO daquela jurisprudência, daquele estado, vai cancelar a sua inscrição. Ou se você teve cassação dos direitos do exercício da sua profissão, porque você fez alguma traquinagem, né, fez alguma denegação, por falecimento, né, e pela não quitação de débitos com o CRO, tá? Não tem essa historinha de não vou pagar. Não tem isso. Se você não pagar, amiguinho, sua mensalidade lá, anual, né, sua anuidade, não é mensalidade, é anuidade, você vai ter seus direitos, né, cassados, né? Você não vai funcionar de forma legal, tá? Porém, turma, precisa ser informado ao CRO. Falecimento precisa ser informado, precisa ser levado ao atestado de óbito, né? O CRO precisa saber o que aconteceu, porque senão ele vai continuar computando lá como dívida, tá? E aí tá aí, ó, amiguinha. Quem me perguntou foi a Anisté, foi? Achei a vozinha parecida, foi? Foi, fui eu. É. Então, Anisté, colei grau hoje, recebi minha declaração. E agora, papai? Hum, agora você vai pegar a sua declaração. Tá aí, ó, cópia autenticada da declaração da faculdade, né? Com a conclusão de curso e data da sua colação, que vai constar nesse documento, tá? Duas fotos 2x2, é uma fotinha menor do que 3x4. Duas fotos 3x4, sua carteirinha de identidade, seu CPF, seu título de eleitor para os meninos. O documento, né, militar, né, de reservista, ou se você foi, né, você cumpriu lá com o dever com a pátria. Sua certidão de nascimento, antes de residência. Essa tipologia sanguínea está nos documentos, mas ninguém nunca pediu não, viu? Mas quem sabe, né? Se você souber a sua, melhor levar.
E sua declaração, se você é portador, né? Desculpa, se você é doador ou não doador de órgãos, e a beleza da taxinha simbólica que você paga ao CRO, tá certo? Então, você junta esses documentinhos e você leva até o Conselho Regional da sua jurisprudência, do seu estado, de onde você vai exercer a sua função. E lá, né, obviamente, ela vai confeccionar para você uma carteirinha, e na carteirinha vai ter assim, cédula profissional provisória. Então, significa dizer que essa cédula profissional provisória você pode usar por 2 anos de forma lícita. Depois disso, você está de forma ilegal, tá certo? Você está de forma ilegal. Então, no momento que você tem o seu diploma, tá? Você recebeu o seu diploma, demora um pouco, turma. Eu não sei hoje como tá. Enfim, né? Eu tenho 19 anos que passei por esse processo. Então, isso mudou, algumas coisas mudaram. No meu caso, hoje, como está tudo muito digital, eu acredito que esteja mais rápido, tá? No meu caso, demorou, acho que em torno de 6 a 8 meses, tá certo? Acredito que hoje para vocês já está um pouco mais rápido, tá? Então, você está lá com seu diplomazinho original, você vai levar novamente lá 2 fotinhas 3x4, sua carteira de identidade, o seu CPF, o seu título de eleitor, documento, certidão, tudo de novo, professora? Tudo de novo. Seu comprovante de residência e a taxinha da carteira profissional, tá? E aí você vai receber uma carteirinha como essa, vermelhinha, que a minha ainda vive guardada até hoje, e uma carteirinha pequenininha, semelhante à provisória, semelhante a essa, que é a carteirinha que a gente usa como identidade profissional que fica na sua bolsa, tá? Sua carteira, tá? Então, é basicamente esse o trâmite, tá bom? Qual o conselho que eu dou para vocês? Como isso pode ter tem uma orientação geral no site, você entra no site de qualquer CRO, tem essa orientação geral. Mas qual a orientação que eu dou a vocês? Liga para o CRO da tua jurisprudência, ou vai no teu CRO da tua jurisprudência, que ele vai imprimir para você a documentação que ele está exigindo naquele momento, tá? Às vezes difere um pouco, às vezes Pernambuco pede um jeito, Paraíba pede outro, Ceará pede outro. Então, liga para o teu conselho, conversa com o funcionário do teu conselho, pede orientação a ele em relação aos documentos. Ele vai te imprimir uma lista de documentos e você vai catalogar esses documentos e levar para dar entrada na sua carteira. Tá bom? Respondido, Ami? Ou, Esther? Ainda ficou uma dúvida. Por exemplo, a gente cola grau em janeiro. Aí eu notei já de outras turmas que normalmente o pessoal faz tipo uma cerimônia com o CRO para entregar essas carteiras, mesmo sendo a provisória. A gente tem que aguardar obrigatoriamente isso, a gente pode, por conta própria, ir atrás e resolver para ser mais rápido. Não tem nada. Pode, assim, na verdade são vocês que dão a entrada. Essa cerimônia de entrega da carteira é apenas uma forma de homenageá-los, né? O CRO, né, de homenageá-los, mas não tem nada a ver com a obrigatoriedade de ter que ser assim, não, tá? Não é. É apenas uma forma que o CRO encontrou, né, devido o nosso delegado ser doutor Romildo, ele ser professor da casa, né, é uma forma que ele encontrou de homenageá-los, né, do CRO homenageá-los de alguma forma, tá certo? Mas se você, quem dá entrada, na verdade, são vocês. A carteirinha só vai estar pronta se vocês derem entrada, né? Oi, pergunta, E no amor. caso, se a gente colar grau antecipado, a gente Eita, como tua internet tá ruim, também. tá cortando, eu não tô ouvindo. Se colar grau antecipado.
Hum. Sim, se colar grau antecipado, você vai ter a sua declaração. Você também já pode dar entrada no seu CRO, não tem nada, tá? O importante para o CRO, independe se você colou grau antecipado, se você colou grau dentro do prazo normal. O que ele pede é a declaração da faculdade, com a data que você colou grau, entendeu? Para ele indifere, para o CRO é indiferente, tá? Tranquilo, turma? Alguma dúvida? Posso seguir? Pode seguir. Posso seguir. Ótimo. Então, e aí, eu estando toda corretinha, né, dentro essas exigências, né, realizadas pelo nosso conselho, eu vou estar exercendo legalmente e licitamente a minha profissão, né? E aí vocês viram que às vezes até pela falta de conhecimento, até pela própria ingenuidade às vezes, né? A gente pode correr o risco, né? Estar de forma ilegal, exercendo nossa profissão de forma ilegal, né? Então, eu gosto de colocar o conceito de exercício ilícito e ilegal para vocês entenderem, porque às vezes é uma bobeira, por exemplo, chega a ser uma inocência você ir praticar atividade em outra, né, em outra cidade e não saber que precisa ter um conselho daquela cidade, né? Então, assim, para o conselho, se você for pego, vamos dizer assim, numa, é, numa fiscalização do conselho, se você for abordado e for solicitado para você a sua carteira e for visto que aquela carteira ela não é, né, daquela jurisprudência e lá nos seus prontuários, lá na sua agenda, você já está com mais de 90 dias atuando naquela região, você vai ter aí um dissabor, né? Então, você vai estar exercendo de forma ilegal a sua profissão, tá? Então, por isso que eu gosto de colocar um pouco do conceito para a gente entender. Ah, é? E se você chegar para o fiscal e disser assim, ah, mas eu não sabia. Não, amiguinho, não tem não saber. Não tem, não. Não tem, né? Então, assim, acaba, eu gosto de dizer a vocês que quando vocês estão entrando num momento onde vai ser cortado o cordão umbilical, né? Ou seja, a responsabilidade que quem tem a responsabilidade hoje sobre vocês, na clínica somos nós, né? Professores, tutores que estão com vocês, nós respondemos por todos os atos de vocês. E isso às vezes é uma certa comodidade para a gente, né? Porque é aquele negócio, eu não sei como dizer, professor, né? E esse corte, eu acho esse corte muito abrupto, né? Existe uma separação muito abrupta que você se pega, olha para um lado, olha para o outro, quem eu vou chamar? Não tem quem chamar, é você com você mesmo, tá? Então, o exercício ilícito, ele se refere ao que não é permitido pela lei, né? Nem pela lei, nem pela ética, nem pela moral. É relativo à ilegalidade, é algo que é proibido perante a lei. Por exemplo, você exercer uma especialidade que você não é especialista. Isso é um exercício ilícito. Ilegal é o que não obedece às normas ou preceitos legais. Por exemplo, atender acima dos 90 dias em outra jurisprudência sem outra inscrição. Tá bom? Eu gosto de deixar esses dois conceitos para vocês refletirem, tá? Então, quando a gente pratica o exercício ilícito, né, eu respondo isso de uma forma, de alguma forma. De alguma forma não, amiguinho, a gente responde de duas, três formas, né? A gente responde perante o Código Civil, né, pela Lei 1806, pelo Código Penal, tá? Pelo nosso Código de Ética brasileiro, tá? Pelo nosso Código de Ética também. Então, pelo Código Civil, pelo Código Penal. Então, eu não vou, obviamente, ler, eu coloco aqui para conhecimento de vocês, que a gente é regulamentado também como cidadão, né? Como cidadão, nós respondemos, cidadão comum brasileiro, nós respondemos por esse Código Penal e Civil, tá? E aí, se eu tenho
se eu pratico, né, algum ato, né, ilícito ou ilegal, é por ele também que eu tenho que responder, tá? Então, eu tenho aí, ó, o Código Penal. Turma, são 8, deixa eu ver aqui, são 8h30. Vamos dar um intervalo? Vamos dar um intervalo? Professora, Oi, professora, oi, oi, eu tô ouvindo, pode a falar. professora falou aí que exercer uma especialidade que não é Ah, especialista era isso, ilícito, mas a professora está falando em relação a eu me apresentar a ser especialista nessa área, né? exatamente, Ah, exatamente. Se aparecer como, eu não posso, por exemplo, dizer que eu sou cirurgiã bucomaxilofacial. Não posso, eu não aham, sou. tô entendendo, Entendeu? tá Eu certo. posso fazer as odontias, mas eu não sou cirurgiã buco, né? Então, Uhum, outras atividades atribuídas ao cirurgião buco eu não posso exercer, até pela falta de conhecimento, tá? exato. Obrigado. Valeu. Eu disse, vamos dar um intervalinho aqui, 5 minutinhos, só para a gente beber água, tá? E voltar rapidinho, tá certo? 5 minutinhos, tá bom? Tá bom. Pois bora, deixa eu voltar. Bora, turma! Eu tô vendo agora que vocês não queriam nem intervalinho. Olha, como estão? Turma! Ei, menino, bora voltar?
Pode continuar. Bora. Posso continuar? Bora. Tem muita coisa ainda. Então, bora lá, ó. Então, outra coisa também que a gente vê muito na nossa função é o charlatanismo, né? Então, como o nome diz, né, a exploração da credibilidade pública, né? Você incutir, né, anunciar uma cura, né, por meio de uma coisa que não vai funcionar, tá? Então, isso é uma coisa muito séria e a gente vê muito na nossa função, principalmente na internet. Principalmente na internet, né? A gente tem vários casos públicos, né, de pessoas que usam de má fé com outras, né, de pouco conhecimento. Outro ato também ilícito, né, seria o exercício da profissão da odontologia por indivíduos que possuem habilidades profissionais, que não possuem a habilidade profissional e legal, né, e a gente vai ter o curandeirismo, tá? Então, exercer o curandeirismo, prevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância que não a gente sabe que não vai ter aquele efeito ao qual se promete, palavras ou meios, né, que incutam na cabeça daquele cristão, né, que é aquele determinado procedimento, fazer diagnóstico, que não é um diagnóstico correto, e incutir, né, na cabeça daquela pessoa, né, que não tem um conhecimento de que aquilo ali é algo tratável ou não tratável, tá? Então, tudo isso, tá certo, turma? Então, o nosso conselho, ele nos dá algumas especialidades como especialidades, vamos dizer assim, registradas, né, perante o conselho, que ele reconhece como especialidade. A gente tem um aditivo da harmonização facial, né? Então, aí, ó, cirurgia, dentística, endo, e aí todas essas eu não vou citar de uma por uma, mas a gente tem o aditivo de 2019, 2020, né, da harmonização facial, que ainda está, eu acredito que ainda está em trâmite, tá? Não foi totalmente liberada, tá certo? Então, é vetado? Não. Vamos dizer assim, eu não posso dizer que é o que era vetado, mas escrito no nosso código de ética, era vetado o registro de duas especialidades, né? Era vetado. A gente tem aí a gente vai já falar sobre isso, a gente tem aí uma portaria, né? Onde a gente pode hoje inscrever mais de duas especialidades no nosso CRO, tá? Eu vou já mostrar para vocês essa portaria. Então, o setor de atuação do cirurgião dentista. A gente tem como campo de trabalho, a gente pode atuar no consultório particular, no setor privado, ou seja, em alguma clínica privada, né, como funcionário dessa clínica. No setor privado não lucrativo, como ONGs, como essas empresas de suporte, né, ao cidadão, como SESC, Senado, Adrianian. Me liga, Tata. Só vai sair aqui com os meninos. Como SESC, Senac, SESC, tá? No setor público, né, no serviço público e na área acadêmica, tá? Esses são os nossos campos de trabalho. E sobre esses campos de trabalho, nós temos as responsabilidades. Ora, a responsabilidade civil e uma responsabilidade também penal, tá? Então, a responsabilidade civil do cidadão é o dever de uma pessoa de reparar o dano causado a outra, em decorrência da culpa ou do dolo no ato que causou prejuízo à pessoa, tá? Então, é a responsabilidade que você tem perante quando você causa um dano a ela, tá certo? Nós, cirurgiões dentistas, como é que funciona a nossa responsabilidade civil? Então, nós somos um profissional chamado profissional liberal, é aquele que tem liberdade e autonomia sobre os seus atos. Nós respondemos por um código, esse código de ética foi formulado, vamos dizer assim, pelo nosso conselho de base, que é o CRO, e nós também respondemos por um código civil, por um código penal e pelo Código da Defesa e Defesa do Consumidor como cidadão brasileiro, tá? Então, como cidadão brasileiro, eu respondo por esses 3 outros códigos, tá? E como cirurgião dentista,
eu respondo pelo código de ética, tá bom? E aí isso culmina na nossa responsabilidade como profissional. Então, diante disso, gente, a gente pensa sempre assim, atos, vamos dizer assim, erros, a gente pode cometer erros? Claro, erros a gente pode cometer, a gente vai cometer, a gente comete erros, mas a gente precisa corrigi-los. A gente não pode cometer o erro e deixar o erro. Pode não acontecer nada, né? Pode não acontecer nada, mas pode acontecer um transtorno, né, na sua vida, né, de uma forma, às vezes, até irreparável, tá? Então, caso a gente tenha, né, algum erro, vamos dizer assim, que você lese algum paciente, deixa eu falar uma coisa para vocês, é um bocado complicado, às vezes, essa terminologia da odontologia legal no sentido civil, por essa questão de um linguajar tão rebuscado, né, que o direito usa muito. Então, eu consegui colocar de uma forma para não ficar tão rebuscado e não ficar tão difícil o entendimento. Mas qualquer coisa podem me parar, tá bom? Porque às vezes eu engancho muito para falar. Então, caso ocorra uma lesão ao paciente, um dano, né? Você causa um dano ao paciente, né? Primeiro é avaliada a sua culpa, né? Qual foi a modalidade da culpa? Você agiu por negligência, por imprudência, por imperícia? Qual foi a modalidade da culpa, né? Então, precisa primeiro eu saber se eu fui negligente, se eu fui imprudente, se eu agi por imperícia. É a primeira coisa. Então, se eu agi por negligência, então o que foi que ocorreu, né? Foi uma desatenção, foi uma omissão, foi uma falta, né? Preocupação da prática. Como se deu, né? Essa negligência. Então, pode ser interpretada como a falta da prática de determinada ação considerada necessária ou obrigatória, por imposição técnica ou por segurança, ou mesmo decorrente da imposição legal. Ou seja, eu podia ter feito e eu não fiz. Eu fui negligente, tá? Imprudência já é o ato, né? Eu agi por imprudência, né? Eu agi com falta de atenção. É caracterizada pelo excesso de ação, em momento em que a situação impunha a prática de ato mais comedido e menos arriscado, ou seja, é quando eu vou além do que eu acredito que eu posso, né? Eu posso, minha perna só alcança até o outro lado do rio, eu não, eu acho que eu vou até o outro lado do outro rio. E eu não consigo por falta de conhecimento ou por falta de prática clínica, tá? E a imperícia decorre da prática de atos por um agente que não detinha conhecimento suficiente, ou seja, eu me arrisquei. Além de eu ter agido por imprudência, eu ainda agi por imperícia, porque eu nem sabia como era, eu fui arriscando, tá? Então, precisa primeiro a gente identificar, né, a modalidade da culpa, onde houve a culpa. Às vezes, a gente age por negligência, por imprudência e por imperícia. Né? Na grande maioria dos casos que a gente vê de, vamos dizer assim, de processos, né, processos no conselho, o dolo, né, o dano ao paciente foi justamente por essas três modalidades de culpa. Tá? E a gente, turma, a gente como profissional liberal, prestador de serviço, a gente tem uma responsabilidade chamada responsabilidades, obrigações, né, responsabilidades, obrigações de fim e obrigações de meio, tá? A gente também, vamos dizer assim, de certa forma, é protegido por isso. Então, quais são as nossas obrigações de fim? São aquelas ações, aqueles tratamentos que eu tenho noção, que eu tenho certeza do resultado final. Ou seja, realizar uma restauração classe 4 bem-sucedida. A gente sabe que dá certo. Não tem nada que vá comprometer aquele elemento dental, né? Realizar uma coroa. Eu seguindo os passos certinhos, eu sei que é um tratamento que vai ter sucesso. Agora, obrigações de meio, quais são aquelas? Ações ou tratamentos que se utilizará das melhores técnicas, das melhores condições para a gente atingir o resultado, né? Mas a gente não pode garantir um resultado perfeito 100%. Um exemplo, por exemplo, um dente com uma lesão endodôntica enorme, eu vou tentar realizar o tratamento endodôntico. Agora,
eu vou usar as melhores técnicas, eu vou tentar limpar o máximo que eu posso. Agora, se vai ter um sucesso, garantir o sucesso, só vai desaparecer, olha, vai. Eu não posso falar isso para o paciente. Se eu assumo isso para o paciente, eu estou assumindo como uma efetividade na produção do resultado, né? Então, olha, existe uma chance, mas existe a possibilidade também de não dar certo. Dividir com o paciente a responsabilidade, tá? É como é como é classificada as nossas obrigações perante a lei, tá certo? Então, é isso. Eu vou ter lá o resultado dos meus serviços prestados. Ora, eu sou responsável. Eu tenho obrigações que são obrigações de meio, obrigações onde eu tenho tratamentos efetivos, cientificamente comprovados e efetivados, né? E eu tenho as obrigações de fim, que são aquelas obrigações, desculpa, é o contrário. Eu tenho as obrigações de meio, que são aqueles tratamentos ao qual eu não tenho como dar ao paciente uma garantia, né, de um tratamento efetivo. E tenho as obrigações de fim, que é quando eu tenho, sim, o meu tratamento, ele é efetivo, porque cientificamente eu consigo chegar ao resultado final positivo, tá? Então, cuidado. O que a gente precisa ter cuidado aqui é como a gente vai ofertar esse serviço, né? Como a gente vai chegar para esse paciente e não ofertar tratamentos infalíveis, os problemas da vida dele, você vai prometer fundos. Não, prometa o que você consegue realizar, né? Com o seu conhecimento, tá? Porque senão você tem a sua responsabilidade sobre aquele ato que você cometeu, tá? E aí, prazos para reclamações. Então, a partir do momento que o tratamento foi finalizado, o paciente tem esses prazos perante a lei para reclamar, tá? Ele tem 30 dias, né, para serviços que foram ofertados de produtos não duráveis, em regra geral, produtos descartáveis ou de pouco ou quase nenhuma durabilidade. 90 dias, prazos fornecidos de serviços de produtos duráveis, em regra, produtos de maior durabilidade, do tempo destinado ao uso mais prolongado. E 5 anos, na hipótese de dano por fato do produto, danos causados pelos vícios do produto, ou seja, a gente não tem, na verdade, dentro do Código de Defesa do Consumidor, a gente não tem uma parte só de serviços odontológicos, tá? Então, a gente se enquadra nessas 3 modalidades. Porém, por exemplo, no meu caso, estou falando do meu caso, tá? Eu tenho um produto que é, por exemplo, prótese. Eu tenho um produto que é um produto durável, né? É um produto durável. Eu não posso, com 30 dias, a prótese ter falha, ou com 90 dias a prótese ter falha, né? Então, eu tenho que dar uma garantia para o meu paciente. Então, a minha garantia é marcada pela garantia do Código de Defesa do Consumidor. São 5 anos, tá? E aí, é só um repetaco mesmo. Isso mesmo, o prazo. Sim, é só para falar a vocês que eu uso como base os prazos de reclamação do próprio Código de Defesa do Consumidor, tá? E daí a nossa responsabilidade penal, né? Então, se for adiante, né, se a gente não tiver uma resolutividade ou for algo extremamente grave dentro do ato que a gente cometeu, a gente, no exercício da nossa profissão, além da responsabilidade civil, a gente pode ser acionado também penalmente, né? Então, a gente penalmente também pode cumprir alguma pena, né? No caso de a gente ser acionado e a nossa ação, o nosso dolo, não, o nosso erro, não falo erro profissional, mas eu falo um erro, por exemplo, de uma atividade ilícita, de uma atividade ilegal, tá? A gente pode ser atuado aí como um ato de crime, tá? E a gente ser imputado aí nessa responsabilidade penal, tá? Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar e que é comum, a gente vê todos os dias nos noticiários, é o estudante de odontologia atendendo, né? Então, assim, turma, falta pouco, né? Falta pouquinho. Vocês estão vendo aí, é crime, tá? É crime, estudante de odontologia realizar procedimentos sem supervisão, né? E sem sua devida graduação
realizada, concluída, ela é crime. Isso está previsto não é no Código de Ética, é no Código Penal brasileiro, tá certo? Então, aí você pode perder, né, uma vida de um sonho, né? Na verdade, a construção de um sonho que você teve aí quando você ingressou na universidade. Então, quando a gente alerta, assim, é porque todos os dias a gente vê isso noticiado, todos os dias, né? E é importante que a gente tenha esse conhecimento, tá? A gente só dá o devido valor quando a gente também está na condição de profissional. Não é medo de concorrência, não é medo de... Não é zelo, né? Zelo pela nossa profissão, que é tão massacrada, que é tão macerada, tá? Então, pelo Código de Ética, nós também respondemos por esse código, né? É o que a gente tem. Eu acredito que o nosso código ele vai precisar, e já se estuda e já se vê a necessidade de passar por uma reforma, tá? A última, né? A última que ocorreu aí. Eu acredito que ele precise urgentemente de uma reforma. Eu acho que tem condições que precisam ser renovadas, né? Precisam ser reformuladas, né? Então, a última foi aí, ó, em 2013, né? Então, tá, ele é dividido em 60 artigos e 19 capítulos. Obviamente, eu não vou passar os todos para vocês, mas eu deixei aqui para vocês o que regulamenta o Código de Ética. Esse código a gente precisa tê-lo, né? Se você não tiver impresso, você tê-lo em PDF, né? Você pode ter em PDF para você acessar a qualquer momento, tá bom? Então, eu tenho um capítulo destinado aos pacientes, né? A minha responsabilidade perante o paciente e a responsabilidade do paciente perante a mim, tá? A relação com a sua equipe de trabalho, tá? Eu tenho alguns pontos que eu, como empregador, preciso cumprir, tá? Há um capítulo destinado à documentação odontológica, né, a forma como eu armazeno as informações do meu paciente. Vocês viram isso com Cacá já? Não já? Em turno. Já viram isso Já, com Cacá, não foi? Né? Então, vocês viram já. lá a importância do prontuário, que o prontuário é de posse do cirurgião dentista, mas o dono do prontuário é o paciente, né? Viram como é importante a gente resguardar as informações, modelos, enfim, radiografias, fotografias, tudo isso constando no prontuário. Modelos também é de posse do paciente, tá? Eu não tenho a liberdade de jogá-los fora, tá? Ele tá? Porque o documento é o modelo, ele é parte da documentação odontológica, tá? Também tem um capítulo, né, destinado às infrações éticas, né? Ao sigilo profissional. Eu não sei se vocês sabem, mas o que se fala e o que se conta no consultório é de ordem do consultório, do seu como profissional. Você não pode, por exemplo, sair comentando com outra pessoa que fulano isso, que fulano aquilo, tá? A não ser em salvaguarda, né, de uma doença que precisa de uma notificação compulsória, né, de uma notificação perante a vigilância sanitária, aí sim preciso quebrar o meu sigilo, tá? Então, são essas as situações, olha, quando eu preciso quebrar, né, o meu sigilo por uma notificação compulsória ou quando eu estou agindo, né, como um perito, né, na minha legítima defesa, tá? Ou quando houver necessidade de revelar o segredo a pessoas responsáveis pelo paciente, principalmente quando são pacientes incapazes, né, sejam idosos, com doenças crônicas degenerativas, ou crianças, tá? Ou pessoas com necessidades especiais, tá certo? E aí também existe um capítulo destinado aos honorários, né? Que a gente é um profissional liberal, mas a gente também não pode cobrar um valor muito além do que aquilo vamos dizer assim, cobrado no mercado de uma forma geral, né? A gente tem tabelas, também não pode ser tão aquém, né? Nós temos tabelas, o CRO ele tem tabelas de valores de referência de procedimento, tá?
Também a gente tem um capítulo no CRO destinado à publicidade e propaganda. Esse assunto, a gente vai ter uma aula só sobre isso, né, mídias sociais, nós vamos ter 2 aulas, mídias sociais 1 e 2, né, então, é importante a gente pensar nesse aspecto, porque é justamente nesse capítulo onde as mudanças vão sofrer, né, vão precisar sofrer alterações mais abruptas, tá certo? Então, por hora, né, o que é que o CRO regulamenta em termos de publicidade e propaganda? Eu posso ter propaganda como pessoa física ou pessoa jurídica, né, que eu posso atuar como pessoa física ou pessoa jurídica. Nós também teremos uma aula, né, sobre isso. E como pessoa física, nós podemos ter o seu nome, né, o seu nome representativo da sua profissão que você exerce, se você é clínico geral, se você é endodontista, né, e o número da sua inscrição. Como pessoa jurídica, eu vou ter lá o nome do responsável técnico pela empresa, que no caso seria você, né? O seu nome representativo na profissão, que é a sua especialidade, se assim você tiver, se você não tiver, você acabou de sair da faculdade, você é clínico geral, né? E o seu CRO, né? Que é a sua identidade profissional, tá? Então, o CRO é justamente o CRO do responsável técnico pela empresa, no caso da pessoa jurídica, tá bom? Podem constar também especialidades, áreas de atuação, titulação relativa à profissão, endereço, telefone, logomarca, logotipo. Isso a gente vai discutir direitinho na nossa aula de mídias sociais, tá? Então, novidades que se tem. Novidades que se tem é uma resolução colocando, né, a questão do escaneamento, né, que não se tinha uma legislação, né, que o escaneamento intraoral como finalidade odontológica só pode ser realizada pelo cirurgião dentista, tá? O técnico, ele não pode adentrar na cavidade bucal do paciente. Quando a gente fala o técnico em prótese. O técnico em saúde bucal é diferente, tá? Então, o ideal, se você trabalha numa clínica, né, onde você tem um scanner, quem vai realizar o escaneamento é o cirurgião dentista responsável por aquela clínica, tá? Ou você como cirurgião dentista. Outra resolução que a gente tem é em relação às mídias sociais, né, que a gente vai discutir isso direitinho, né, a gente tem essa resolução ela teve algumas mudanças no tocante à divulgação de autorretratos, a divulgação de um antes e depois, que não é um antes e depois, mas é um caso iniciado e um caso finalizado, que eu não sei, eu sinceramente eu fico procurando qual é a diferença, não vejo diferença, não, tudo bem. Enfim, a gente vai destrinchar isso direitinho, a gente vai conversar mais sobre isso de uma forma mais como é que eu digo? Mais profunda, tá certo? Em relação às especialidades, eu falei para vocês lá no início da aula, né, que a gente tinha sofrido uma modificação. Essa modificação, ela veio porque nós temos, né, no nosso código de ética, um item, né, onde a gente só pode inscrever na nossa carteira de CRO, que nós temos a especialidade X e a especialidade Y. Eu posso ter 3, 4 e eu só posso ter inscrito no CRO 2. Então, isso, houve essa resolução, tá? Mas, como eu falo, são resoluções, tá? Não são modificações do Código de Ética. São resoluções. De certa forma, a gente está amparado pela resolução, tá? Então, eu posso escrever quantas forem, né, necessárias, quantas eu quiser, né, no caso. Tá certo? Não é cristão. E é isso, turma. Por onde eu vou estudar, professor, esse assunto? Nós vamos estudar por esse livrinho aí, ó. Nesse livrinho tem toda essa base ética, jurídica, tá certo? Que esse livrinho a gente tem no nosso aluno online, tá bom? Tem lá na biblioteca virtual, tá? E a gente já disponibilizou, acho que a gente já até colocou lá no portal os slides, não? Me confira aí, porque como foi que a Kaki montou, não, né? Ainda não. Então, já vou dispor no portal, viu? É no Dropbox também, né? No Dropbox?
Que a senhora libera lá no... Como é que diz? É. No Moodle, e aí ele manda o link para o Dropbox. Isso. Pronto, então eu vou só parar aqui a gravação